e que Ele possa ser boca de Deus para os nossos corações. E que essa palavra, ó Pai, ela possa entrar nos nossos ouvidos, cair no nosso coração e germinar para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus irmãos na paz. Amém. Sem perda de tempo. Livro de Provérbios, capítulo 19, verso de número 20. Provérbios, capítulo 19, verso de número 20. Diz assim: muitos são os planos que há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. De novo, muitos são os planos que há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém? Podemos aceitar? Já foi orado? Como culto de jovem, a proposta que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, que até 100 anos nós somos jovens. As pessoas envelhecem, têm 85 anos, mas a nossa alma ela não envelhece. Ainda os idosos ainda têm vontade de pular, têm vontade de correr, mas o corpo agora já não acompanha eles mais. Então, para você que é jovem, a palavra de Deus hoje é para você, é para o teu coração. E todo jovem, toda menina, todo menino, tem sonhos, tem vontades e tem desejos, tem projetos que nós, ainda na juventude, nós pensamos e falamos: quando eu crescer, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ser de tal profissão, eu vou ter tal casa, tal carro, e vou viver desta forma. Mas o tempo vai se passando, e quando nós chegamos na fase adulta, nós vamos ver que os nossos sonhos também mudam. E muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que nós tínhamos projetado. E o texto ao qual nós lemos hoje, Salomão, um homem que recebeu um propósito de Deus. Porque o seu pai, quando foi escolhido por Deus, era um homem que não tinha perspectiva. Tanto que quando o profeta é enviado à sua casa, o seu pai não o convida. Porque antes do profeta chegar na casa de Jessé, foi um porta-voz até ele e disse: olha, prepara a tua casa, porque o profeta vai vir na sua casa. Então você reúna os seus filhos, porque ele quer ter uma reunião, ele quer almoçar com vocês, ele quer fazer um sacrifício. Mas Jessé, ele não chama Davi. E quando Samuel, ele chega ali, quando o profeta, o sacerdote, o juiz chega ali naquela casa, ele também tinha um projeto, ele também tinha um propósito. Logo ele olha para o maior e diz: esse aqui vai ser o escolhido. Mas o Deus que destruidor de sonhos disse: não, porque Deus não vê como o homem vê. Deus ele não escolhe como o homem escolhe. Deus ele não projeta como o homem projeta. Então se passaram os 7 filhos de Jessé. E aparentemente a esperança tinha acabado. E o profeta agora faz uma pergunta e diz: se você não tem mais filhos, você tem que se ter um ancião. Então chama ele, porque nós não vamos aceitar enquanto ele não chegar. E ele já chegou, ele foi esperado. E agora ele foi ungido diante dos teus irmãos. Mas aquilo que ele não tinha projetado para a sua vida, Deus já tinha projetado. Porque tem coisa que o homem e a mulher projetam para a sua vida, mas Deus não projetou ainda.
E tem muitas das vezes que a gente não faz e nem sonhou, e porque ele esperou e Deus falou assim: é esse que eu tenho propósito na vida dele. E agora ele é ungido a rei, mas ele não sobe diretamente para o trono. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia anteriormente, cuidar das ovelhas. Mas se chegou o tempo que agora ele é coroado, que agora a promessa de Deus e o propósito de Deus se cumpre na vida dele. E agora vem um desejo no seu coração: eu vou construir um templo, eu vou construir uma casa para Deus, porque eu moro numa casa perfeita, eu moro num castelo, e Deus ele habita numa tenda lá no alto da montanha. Isso não está certo. Ele constrói agora, e ele diz: eu vou construir uma casa para o meu Deus, eu vou iniciar um projeto. E agora os homens que estão escutando aquilo falam assim: ô rei, olha, excelente ideia, excelente plano, faça tudo que Deus deu no seu coração, isso mesmo, construa. Mas logo à noite Deus usa o profeta aí, manda ir até o rei e diz: você não vai construir o que você tem no seu coração, você não vai construir a casa para mim, porque tuas mãos estão manchadas de sangue. Mas o teu filho vai construir. O teu filho irá edificar aquilo que foi eu que coloquei no teu coração. Passa-se o tempo. Salomão agora cresce. E no dia da inauguração, 7 anos depois que ele assume o reinado, vem a grande inauguração. Ele prepara uma grande festa. Ele prepara um banquete, um grande sacrifício. Milhares e milhares de vacas, bois, ovelhas, centenas. Muitas pessoas para sacrificar e ajudar na preparação daquele culto. A glória de Deus comparece na casa, a ponto deles não conseguirem ficarem de pé. E agora o fogo de Deus consome o sacrifício, dando a aprovação do que havia sido feito. E quando ele vai descansar na sua cama, Deus aparece para ele em sonho e diz: Salomão, o que você pedir vai ser realizado? O que você deseja que eu faça? Você tem um pedido? E ele falou: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero inteligência para entrar e para julgar todo o teu povo, porque o teu povo é muito grande. E Deus diz para ele: porque você me pediu sabedoria, pediu inteligência, eu também vou te dar paz, eu também vou te dar riquezas, porque você não pediu a destruição dos teus inimigos. E assim Salomão é o homem mais inteligente depois de Jesus Cristo na face. E este homem, ele escreve esse provérbios. Que os homens, ele faz propósitos. O homem, ele estabelece planos. O homem, ele sonha, ele projeta. Mas é o propósito de Deus que permanece. É o propósito de Deus que ninguém pode impedir. Então, nós vamos ver que ao passado da história, muitos homens, muitas mulheres foram usados por Deus. Mas eles não tinham perspectiva que assim seria. Nós vamos ver Gideão, um homem que tinha somente um sonho de sustentar a sua família, de zelar daquilo que Deus lhe tinha dado. Por causa do confronto, por causa dos ataques, Gideão agora ele está malhando trigo no lagar, está malhando trigo onde se espremia uvas, com medo dos seus inimigos. Ele não tinha projeto nenhum, ele não tinha sonho algum de libertar Israel. Mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus tinha um projeto para a vida daquele homem. E ele foi escolhido. Ele faz prova com Deus, porque ele não acreditava. Ele olhava para as suas capacidades.
Eu encontrei esse nome na Bíblia, rapaz. Ele vai nos falar na Bíblia. Foi um dos sacerdotes. Então aquele homem, o projeto dele não era libertar Israel. O projeto dele não era erguer um grande exército. Mas ele foi escolhido por Deus. Apareceu um anjo e disse: varão valoroso, homem corajoso. Ele disse: sim, sou eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre, eu não tenho força alguma. E ele, com sabedoria e astúcia dada por Deus, conseguiu um exército de mais de 32 mil homens. Mas no meio daquele projeto que ele iniciou, Deus ele falou assim: não, tem muito homem aí. Tem homem que nem está querendo libertar Israel verdadeiramente. Tem pessoas aí que não querem trabalhar verdadeiramente. Tem pessoas aí que vai morrer e vai servir de escárnio para a nação de Israel. Então, os medrosos e os corajosos. Os medrosos e os... Teve um outro grupo aí também. Volte para trás. Voltaram muitos. Voltaram centenas. Voltaram milhares. Porque o plano de Deus era libertar o povo não com milhares, mas sim apenas com 300. E a pergunta que eu faço para a tua vida nesta noite é: qual é a força que você está colocando para que a sua vida e a sua situação mude? É a força das suas próprias mãos? É a força da sua inteligência? Do seu dinheiro? É as suas habilidades que você está tentando mudar a situação que você está vivendo? Ou você quer seguir o projeto de Deus estabelecido no céu? O que você tem para seguir daqui para frente? Tudo aquilo que você tem feito em sua vida tem dado certo da maneira que você sonhou e projetou? Porque Deus ele tem um propósito para a tua vida. Deus ele tem algo para fazer na tua vida que você nem mesmo imaginou. Seus olhos não viram, a sua mente não pensou, os seus ouvidos não escutaram. Tem um outro personagem chamado Nimrod. Veio um projeto em seu coração. Logo após um grande dilúvio, os homens agora diz: nós vamos nos ajudar e construiremos uma grande torre. Nós construiremos algo que, se Deus ele quiser nos destruir de novo, Deus ele não vai conseguir. Então eles se uniram em um só propósito, em um só pensamento, em um só projeto, e começaram aquela grande construção. E quando eles estavam bem alto, bem grande, impetuosos, Deus ele disse: vamos lá ver o que está acontecendo. Porque eu mandei eles crescer, se multiplicar e espalhar sobre a terra. Agora eles falaram assim: não, nós vamos nos ajuntar e nós vamos construir para que Deus não venha nos destruir. E Deus ele desceu, confundiu as línguas, espalhou aquela nação e destruiu um grande terremoto. Agora eles acharam que ia ficar juntos, agora eles estão todos separados. Nós precisamos nos ajudar com pessoas que estão no mesmo propósito de Deus. Nós precisamos nos alinhar com pessoas que estão seguindo aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus ele quer. E existem 5 perguntas na vida de um ser humano que toda a sociedade ela pergunta e diz: quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? E para onde eu irei quando isso aqui tudo acabar? Quem nunca passou por este momento de perguntar: quem eu sou? Para que eu sirvo? Para que eu vim neste mundo? O que eu estou fazendo aqui?
para onde eu irei logo após isso tudo aqui acabar? E nós começamos a falar, começamos a projetar. Mas nós temos um Deus que Ele projetou um fim antes mesmo do começo. Este é o Deus mais diferente de todos os outros. Porque em outras religiões, uns eles querem reencarnar. Outros acham que vai virar algo da natureza, vai virar uma poeira cósmica. Tem alguns religiosos que querem ir para o céu para sair desse todo sofrimento. Mas Jesus ele não veio nessa terra colocar uma religião, estabelecer uma religião. Uma certa feita ele diz: vocês, quando vocês orarem, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Em vida de vocês querer sair desse grande sofrimento, sair dessa labuta, sair de tudo aquilo que vocês estão vivendo, vocês venham viver a vontade de Deus aqui nessa terra. Vocês venham viver o propósito de Deus aqui nesse lugar. Então ele disse: quando vocês forem orarem, diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso, a nossa necessidade de todos os dias, nos ajuda a cumprir o dia de hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai do mal. Porque a glória e o poder. Aí você conhece essa parte, né? Quase nunca nós oramos. Quase nunca nós pedimos. Mas muitas das vezes nós queremos sair daqui contra o propósito de Deus aqui nessa terra. Nós queremos que, Senhor, me tire deste lugar, me tire dessa terra, me tire dessa situação. E Deus está falando: pensa que o reino dele venha sobre a tua vida. Pensa que a vontade dele seja estabelecida, o propósito dele seja estabelecido na tua vida. Que os teus propósitos não sejam os seus, mas venham a ser os deles. Por que deles? No Evangelho sempre escreveu João, vem dizendo: aquele que guarda a minha palavra, aquele que guarda os meus mandamentos. Jesus ele disse: eu, Jesus, e o meu Pai, iremos e faremos morada neles. Aleluia, Deus. E logo após, Jesus ele vem dizendo que quando ele for para o Pai, ele rogaria a ele, que enviaria o Espírito Santo para ficar conosco todos os dias, nos ensinando a guardar tudo aquilo que ele tinha mandado. Os teus projetos têm sido baseados na palavra de Deus ou naquilo que o mundo tem nos proposto? Nós vamos ver que homens fugiram do propósito de Deus. Um deles foi Jonas. Deus ele deu uma ordem, mas por causa da desobediência deste homem, ele vem sofrendo consequências. Ele só começou a sofrer algo que até mesmo as pessoas que estavam em volta dele, também começou a sofrer. Porque Deus mandou ele ir para Nínive. Agora ele toma uma direção ao contrário. Deus ele tinha um propósito para a vida dele, mas o projeto dele era diferente. E agora ele diz: eu não vou seguir aquilo que Deus quer para mim. Então agora este homem, ele paga uma passagem, desce para o porão de um navio e vai descansar e vai dormir. Eu fico pensando comigo mesmo em locais. Como uma pessoa desobedecendo a Deus consegue dormir em paz? Como uma pessoa que desobedece a Deus consegue ter um sono tranquilo? A Bíblia vem nos dizendo que ele estava dormindo, mas estava uma grande tempestade naquele oceano. Estava uma grande tempestade naquele barco, naquele navio.
Nós sabemos que aquele navio não tinha grandes tecnologias para amenizar o balanço, amenizar o saculejo das ondas. Mas o capitão agora, depois deles jogarem tudo fora, perderem aquilo que eles tinham ganhado, tinham projetado em levar, em transportar, por causa da desobediência de um homem, vários pais de família estavam sofrendo. Várias famílias estavam perdendo algum tipo de capital. Porque este homem agora já estava achando que ele ia impedir o propósito de Deus na terra. Então nós vamos ver, se Deus ele estabelecer algo para você fazer, Ele não vai mandar outro fazer. Se Deus ele te escolheu para algum projeto nessa terra, cuidado. Talvez, possivelmente, essa pequena tempestade que você tem passado, que já começou e você acha que vai ser o fim, ela pode também aumentar muito mais. E as pessoas em sua volta começar a sofrer muito mais por causa da sua desobediência. Porque você não está fazendo aquilo que Deus te ordenou você fazer. Mas agora a sorte cai diante daquele homem. E ele agora revela por causa de que eles estavam sofrendo aquela grande tempestade. Ele diz: eu sou um homem da nação de Israel. Eu sirvo Deus, Criador dos céus e da terra. E eu estou aqui fugindo da sua presença. Eu estou aqui desobedecendo. Mas se vocês quiserem acabar com essa grande tempestade, vocês me jogam lá. E eu tenho certeza que essa tempestade vai acabar. Aqueles homens que agora recebem essa notícia, adoram a Deus. Pelo menos a desobediência de Jonas serviu para um grupo conhecer a Deus. Agora uma outra pergunta para você. A sua desobediência tem levado o Deus que criou os céus e a terra as pessoas conhecerem? A minha desobediência, o meu pecado, tem gerado consciência nas pessoas? Porque aqueles homens agora que ficaram sabendo da desobediência daquele homem, agora passou a conhecer aquele que acalma a tempestade. Aleluia, Deus. O homem não obedeceu a voz de Deus, mas um grande animal obedeceu. Não precisou falar duas vezes. No momento que aquele homem caiu na terra, no momento que aquele homem caiu na água, a providência de Deus já estava ali para salvar. Se ele não tivesse se arrependido no ventre daquele peixe, nós não teríamos a história que nós conhecemos hoje. Nunca é tarde para nós reconhecermos o nosso pecado. Só é tarde quando nós expirar. E quando a nossa vida se for. E quando não haver mais batimentos cardíacos em nosso coração. E quando não haver mais atividade cerebral no nosso cérebro. Aí é tarde demais. Eu tenho certeza que o projeto de Deus, mesmo com a nossa desobediência, não vai falhar. Deus vai levantar outro para executar. Agora a pergunta é: eu quero morrer em desobediência com Deus? Eu quero morrer com as consequências do meu pecado? Eu quero morrer com meus projetos e as minhas ideias em ação? Ou eu vou colocar e vou me colocar nos projetos de Deus? E dizer: não, Senhor, os teus planos são melhores que os meus. Os teus projetos são muito melhores que os meus. Aleluia! Eu creio. Nós vamos ver. O homem no Novo Testamento. Agora ele tinha um propósito: destruir.
Ele tinha um propósito: acabar com a igreja. E ele começou a perseguir essa igreja. Ele foi até o Sinédrio e pediu cartas. E os homens concordaram com isso. A caminho, Deus ele destruiu os projetos dele. Deus ele interrompeu os projetos daquele homem. E diz: Saulo, 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 por que tu me persegues? Paulo, por que você quer me perseguir? Por que você quer me destruir? Mas ele disse: mas Senhor, quem és tu que eu estou perseguindo, eu estou tentando destruir? E uma vez aquele homem ele teve a oportunidade de se reconciliar e de receber a Deus. Mas ele não quis. Ele até mesmo aprovou a morte de um homem, um evangelista, de um diabo. Ele coincidiu a morte desse homem. Mas agora ele fica cego. Ele é guiado para um lugar. E ali ele reconhece a Deus. Deus, ele diz agora a um profeta: olha, tem um homem que está orando. Este homem é Paulo. Vai até lá e unge ele para mim, porque ele é um homem muito precioso para o meu reino. Eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho um propósito com ele nesta terra. E agora nós vamos ver um profeta tentando atrapalhar os projetos de Deus. Ele disse: Senhor, você não tem visto o que tem acontecido? Este homem é um homem muito perigoso, este homem tem tentado e perseguido a tua igreja. E agora tenta argumentar com Deus. Deus ele manda ele ungir este homem, manda ele orar por este homem, manda ele consagrar este homem. Mas o servo de Deus ele não quer ir. Mas por muito custo, depois, porque quem discute com Deus sempre perde. Quem discute com Deus não sai vencido. Falta ali nos tempos. Um homem tentou discutir com Deus lá no Velho Testamento, Jó. O discurso dele é maravilhoso. O livro quase dele todo é fazendo perguntas para Deus. E não foram muitas. Mas quando Deus começou a fazer pergunta para ele, ele se calou e disse: eu achei que te conhecia. E agora é Paulo. Recebe o Espírito Santo. Ele começa a pregar. Ele está em Jerusalém. Ele achou que ele ia ficar por ali. Mas o propósito de Deus era outro para a vida dele. Ele agora ele foge, vai para o deserto. Volta para Tarso. E fica ali 14 anos. Até então que Deus ele diz: agora chegou o tempo do meu propósito se estabelecer na sua vida. Em todo esse tempo que ele ficou trabalhando, vivendo a sua vida, ele nunca deixou de estar diante de Deus. No momento que ele foi chamado para o ministério, ele não precisou se preparar. Se Deus ele te enviar para um propósito nessa terra no dia de hoje, ou no dia de amanhã, como é que nós estamos? Como é que você está? Se Deus te separar para o ministério amanhã. Se Deus ele falar assim: Samuel, chegou o momento de eu cumprir o propósito na sua vida. Como é que você está? Como é que eu estou? Itamar, chegou o dia de eu cumprir o propósito na sua vida. Como é que você está? E assim para cada um de nós. Como que nós estamos diante de Deus para que os propósitos de Deus venham se cumprir nas nossas vidas? E não podia faltar Jesus Cristo. Ele foi um homem que viveu entre nós. Ele também tinha projetos. Ele também tinha desejos. Mas Deus ele tinha um propósito na vida também de Jesus. Chegou um momento na vida de Jesus que ele não queria. E ele hesitou. Ele disse: Pai,
Se possível, passa de mim este cálice. Olha aí a vontade de Jesus, a vontade do homem. Querendo atrapalhar o propósito de Deus. E ele orou por mais uma vez. Irmão Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha só. Você acha que é só você que tenta sair da vontade de Deus? Você acha que é só eu que tento, às vezes, nos desviar daquilo que Deus quer para a minha vida? Até mesmo Jesus fez essa oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas no final desta oração, Jesus disse: mas todavia, seja feita a tua vontade. Mas todavia, seja feito o teu propósito que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Entenda que nos momentos das nossas decisões, dos nossos projetos, se nós estivermos em oração, os planos de Deus vão se cumprir. Mas eu não posso, no meio da minha oração, tentar impor para Deus aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Porque tem pessoas que querem ensinar a Deus aquilo que tem que ser feito. Em Tiago vem nos dizendo que nós oramos e pedimos e não recebemos porque nós pedimos maus. Porque nós pedimos para os próprios deleites das nossas vontades, da nossa carne. E como tem sido o conteúdo da sua oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual tem sido o conteúdo das nossas orações? Nós temos orado pelos que nos perseguem. Nós temos perdoado as dívidas dos ofensores. Nós temos abençoado as autoridades, mesmo que a gente não concordamos com elas, os nossos representantes. Qual tem sido o conteúdo da nossa oração? Porque Jesus, naquele momento de agonia, de grande sofrimento, ele estava suando gotas de sangue. A ponta da sua pele estava totalmente deslacerada. No momento de grande sofrimento, ele disse: não, eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou fazer o meu plano, apesar porque eu tenho muitos seguidores, apesar que eu sou muito conhecido na Judéia e Cafarnaum, apesar que tem pessoas que vêm de longe para me ver, apesar que eu multiplico pães, eu curo cegos, paralítico anda, endemoniados são libertados. Até os gregos vieram até aqui querendo que eu fosse rei deles. Não. Parece que o projeto é muito bom. Parece que o plano é muito bom. Não, Deus, eu não quero. Eu quero a tua vontade. Eu quero o teu propósito na minha vida. Logo após que ele aceitar o propósito de Deus aqui nessa terra. O traidor ele chega. Ele é levado, é açoitado, é colocado diante da população, é rejeitado por aqueles que outrora gritaram Hosana, é rejeitado por aqueles que ele comeram o pão que ele multiplicou. Agora eles escolhem um malfeitor, agora eles escolhem Barrabás, um bandido. Um homem que nunca tinha feito mal a ninguém. Um homem que veio pregar a paz. Agora está sendo injustiçado porque está fazendo a vontade de Deus. Ele é levado para o alto do povo. E lá, naquele momento, existiam mais dois homens que tinham um projeto em mente. Eles sabiam que estavam perdidos. Eles sabiam que não tinham mais soluções para a vida deles. Mas agora eles se lembram das palavras de Deus. Da palavra do Filho de Deus. E ele começa a clamar, dizendo para Jesus:
Jesus. Lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Mas o outro começa a abusar. O outro não dá atenção ao projeto de Deus. O outro, ele quer seguir aquilo que ele tinha. Não, eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu recebi a minha sentença, agora eu vou morrer e não resta mais solução para a minha vida. Mas para aquele que agora decidiu mudar, mas para aquele que agora decidiu pensar um pouco mais, ele diz: não, para mim ainda há solução. Para minha vida ainda há jeito. A minha vida é eterna, porque esta vida aqui já se foi. Esta vida aqui agora é a consequência do que eu vivi. Não me resta mais saída. Nós devemos pensar, porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, havia consequências nas nossas vidas. E muitas das vezes nós vamos falar assim: não, eu estou nessa situação, é porque Deus quer. Foi porque Deus projetou isso na minha vida. Eu já disse isso aqui outra vez. Mas não, tem coisas que nós vivemos na nossa vida por consequência. É igual o diácono João Carlos, ele disse que ele passou por esses dias uma grande enfermidade. É um homem que, depois que conheceu Jesus, abandonou os vícios, tem uma alimentação, e agora veio uma situação na sua vida. Deus tinha um propósito aí, Deus permitiu? Tem. Mas tem pessoas que vivem uma vida desoneira, que destrói o corpo. Aí agora vai dizendo: isso é vontade de Deus. Aquele homem que morreu ali, aqueles homens que morreram ali, o salário do pecado é a morte. Mas o dom, que é de graça, é a vida eterna. Nós vamos ver que Jesus agora é executado, mas ele ressuscita. E nós temos um propósito nessa terra. Porque antes de Jesus ele subir aos céus, ele diz: vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês vão obedecer a minha palavra agora, porque vocês viram que tudo isso que eu disse se cumpriu. Até que do alto venha, você recebe o Espírito Santo. E depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão à Judéia, a Jerusalém, a Samaria, aos confins da terra. Vocês vão para a Serra, vocês vão para a Vitória, vocês vão para a Torcena, vocês vão para Barbados. Eu não sei qual é o propósito que Deus colocou no seu coração. Ou se é para você ficar na sua casa. Porque tem muitas pessoas que querem ir para longe, não é? Tem muitas pessoas que querem viajar o mundo, mas não querem anunciar aquilo que Deus ele mandou aonde ele habita. Mas hoje é uma noite de despertamento para mim e para a tua vida. Quais são os planos que você tem para a tua vida? O que você tem feito até o dia de hoje? Está dentro do propósito de Deus? Deus está dizendo: ó, meu filho, olha lá o meu servo Samuel, olha lá o meu servo Paulo, olha ele disse com Jó, olha lá demônio, olha lá diabo, olha lá meu servo. Nós estamos seguindo aquilo que Deus ele projetou para nossas vidas. Você está seguindo aquilo que Deus ele projetou, o propósito de Deus para a tua vida? Ou nós estamos vivendo os nossos planos? Ou nós estamos vivendo nossos desejos, as nossas vontades? Enquanto a vida ainda é esperança. Aleluia. A partir do momento que nós morremos, a nossa esperança também morre. A partir do momento que nós se formos, a irmã Luísa disse aqui. Ela desceu do ônibus e foi atravessar a rua.
E ela nem projetou morrer naquele dia. Quem está projetando morrer nessa noite? Quem está projetando morrer amanhã? Só aqueles que estão vivendo uma grande consequência dos seus atos, não é assim? Só aqueles que querem ter uma fuga de realidade e não querem viver aquilo que está colhendo, aquilo que ele plantou. Mas Deus, ele tem vida para nós nessa noite. Aleluia. Deus, ele tem um projeto na tua vida e na minha vida nessa noite. Aleluia, Deus. E qual nós vamos dar ouvido? E a quem nós vamos dar? E a quem nós vamos estar fazendo? Projetando. E que Deus venha falar mais em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que